Olá, hoje eu e meu grupo, composto por eu, Julia Beatriz, Giovana Matos, Tainara Bezerra, Ruth Anacleto e João Lucas, nós vamos falar sobre o surrealismo. Bom, eu vou falar agora sobre o surrealismo. O que foi, qual é a definição, enfim. O surrealismo foi uma vanguarda artística europeia que surgiu lá em Paris no século XX. E esse movimento, ele se originou em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Essa arte surrealista, ela não ficou só na pintura, influenciou também outras manifestações artísticas, como a escultura, a literatura, teatro, cinema e etc. Eu vou falar da literatura. Os autores surrealistas sofreram influência direta nos estudos de Sigmund Freud, que mostraram a importância do inconsciente na criatividade do ser humano, considerando como expressão a máxima liberdade humana. De 1918 até 1939, nós temos o que chamamos de anos loucos, onde a vida é influenciada por guerras, tristezas e por fome. Isso levou com que a população dessa época tivesse o sentimento de somente viver, levando a loucuras na arte, como se a insanidade fosse maravilhosa. O surrealismo vai acontecer quando Tristan Tzarta rompe com o dadaísmo, com um manifesto que traz ideias absurdas para a arte, como proporções totalmente diferentes que vão ser postas em telas e em poemas, trazendo a insanidade como uma coisa libertadora. Sonhos que trazem coisas normalmente absurdas vão ser usados como principal pauta para as novas telas e poemas. As principais características do surrealismo é o pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e a valorização do inconsistente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e da utilização da reação automática. Então, nessa perspectiva, o artista ele deve deixar-se levar pelo impulso e registrar tudo que lhe vier à mente naquele momento. Os artistas surrealistas eles tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação das suas imagens fantásticas. Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressão à fusão dos sonhos e da realidade de um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Bom, agora eu vou falar sobre os principais artistas e obras do surrealismo. Bom, esse movimento, que teve diversos nomes conhecidos, ele teve entre eles Max Ernst, que é o criador do método frottage, que consiste no artista esfregar o lápis ou outro material em um papel sobre uma superfície texturizada. Assim, imagens surgiam e eram usadas como apareciam, ou serviam como exemplo para um novo desenho. O exemplo desse método seria a Roda da Luz. O artista Joan Miró, ele cruzou a fronteira entre a observação do modelo externo e símbolos que fluíam do subconsciente em sua obra Carnaval do Arlequim. Outro artista bastante conhecido desse movimento foi Salvador Dalí. Ele tornou-se um membro oficial do grupo do surrealismo e deu a ele um novo ímpeto com seu método de atividade paranoica. Ele certamente é o artista mais lembrado quando se fala do surrealismo e, como exemplo, tem em sua obra A Persistência da Memória. Bom, agora eu vou falar sobre o surrealismo na literatura. O movimento surrealista, ele começou na década de 1920 em Paris. E esse movimento artístico e literário, ele teve início com o primeiro manifesto surrealista, que foi redigido pelo poeta e crítico André Breton, em 1924. É certo que a narrativa de Kafka não deixa quantos denorteados, pois em determinados momentos, assim quando estamos diante de obras surrealistas. No entanto, Kafka jamais poderia ser adepto de um movimento póstumo. A verdade é que a narrativa de Kafka possui algumas características bem distintas do surrealismo. E o surrealismo na literatura, ele seguiu lógicas semelhantes
as pinturas. Os textos do período eram mais livres, e assim como nas pinturas, a escrita automática era presente nas poesias, e também era passado o que estava em mente, sem cortes, ou seja, ideias do inconsciente. Um dos exemplos que temos de surrealismo na literatura seria o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, que é um exemplo de uma influência que o surrealismo exerceu em nossa literatura e assim tem uma aparência caótica de que tem muito a ver com o automatismo psíquico e a escrita automática dos surrealistas. No entanto, assim como em A Metamorfose, o caos é apenas uma aparência, uma vez que há sempre uma temática por trás para dar unidade à narrativa. Alguns dos atores desse período foi André Breton, Conde Laudremont, Raymond Rawson. O surrealismo no Brasil. O surrealismo no Brasil sofreu grande influência do movimento modernista. Dentre seus principais artistas, pode-se citar Tarsila do Amaral, Ismael Neri, Cícero de Arce e Maria Martins. A princípio, no Brasil, o modernismo era restrito somente à elite, já que era o período da Primeira República. Até que, na Semana da Arte Moderna, no ano de 1922, uma nova identidade cultural foi levantada para o país. Já no ano de 1928, Oswald de Andrade lançou o Manifesto Antropofágico, que rompeu as tradições literárias antigas, demonstrando sua oposição à realidade, assim como o surrealismo na Europa. No mesmo ano, Tarsila do Amaral pintou Abaporu, que foi de grande importância para o período.